psiquiatra inventou o espiritismo, eu não vou ouvir a palavra de sacerdote, de padre, eu não vou ouvir palavra dessas religiões que estão inventando hoje e dando o nome de igreja evangélica. E desfiguram a pessoa de Deus, desfiguram a pessoa de Cristo, desfiguram o Evangelho, transformam o Evangelho em negócio para dar lucro e só pensam em prosperidade material, etc, etc. Quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, de Paulo, apóstolo, e crê naquele que me enviou, quem foi que enviou o apóstolo Paulo para ser missionário? Jesus. Foi Jesus que o nomeou para ser apóstolo dos gentios. Aquele que me enviou, prestem atenção nessas palavras, nesses verbos. Tem a vida eterna. Tem o quê? Futuro, passado ou presente? Então nós temos um presente protegido. Tem no momento em que se converte, no momento em que abre o coração e diz a Deus: Senhor, eu aceito Jesus como teu filho, eu aceito Jesus como o que se ofereceu em meu lugar para que meus pecados sejam perdoados. Eu creio que Ele é o único Salvador, creio que Ele é o único Senhor, e eu me entrego a Ele. Eu peço que venha habitar no meu coração, e eu estou me entregando para ser obediente a todos os seus mandamentos. Então, o que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora, não entrará em condenação. Em que tempo esse verbo está? Futuro. Presente está garantido. Agora ele fala do futuro. Não entrará. Então, o futuro está o quê? Está garantido. Nosso futuro é garantido, porque a nossa salvação é eterna. Mas passou. Em que tempo está o verbo? Passou de quê? Não decoraram esse versículo não, irmãos? Passou da morte para a vida. Então nós já ressuscitamos, a primeira ressurreição. Essa garantia que Jesus dá em um só versículo, João 5, 24, mostra que a vida no presente está protegida, mostra que no futuro a salvação está garantida e mostra que no passado, o passado foi o quê? Apagado, porque foi perdoado. E o perdão significa nunca mais pensar nele. Nós crentes nos martirizamos pensando muito nos nossos pecados. É bom pensar, fazer revisão da vida sempre. E a gente vai descobrir. Hoje eu tive um choque enorme. Quando eu tinha 14 anos, 13, por aí, eu agredi um vizinho, meu sócio de bola de gude, não sei se a gente se desentendeu, lá com aquele joguinho de bola de gude, que eu fiz uma agressão física àquele companheiro de brincadeira de adolescentes. Quando eu me lembrei disso hoje, eu levei um bruto susto. Aí eu comecei a orar para que Deus me perdoe as coisas de que eu não me lembro mais, para eu poder confessar, como tenho confessado, tudo que eu reconheço que foi pecado, confessar confiando naquela promessa que é feita pelo apóstolo João. Se confessarmos, na primeira carta,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel para quê? Nos perdoar de todo pecado. Aí é cada pecado da sua extensão total e todos os tipos de pecado. Aí você vai dizer, pastor, mas a Bíblia tem um versículo que diz que há um pecado que não tem perdão. É blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que é salvo não blasfema. Ele pode até ter ideias esquisitas na sua mente, como se estivesse ouvindo uma voz falando. E está. Quando eu estava para ir para o seminário, resolvendo me matricular no seminário, eu chegava a ouvir essa voz. Não era imaginação, não. Eu acordava assustado. Eu ouvia a voz falando. E se você é um jovem fracassado, você está escolhendo para o seminário porque não dá conta de fazer um vestibular para seguir alguma carreira. Aí, como não tem vestibular no seminário, você quer ser pastor. Nitidamente isso. Então, a Bíblia ensina que o diabo, o Satanás, joga dardos inflamados. Quem pensa que o diabo não pode sugerir coisas, está errado. O diabo é nosso inimigo. Ele não falou com Adão, com Eva? Ele fala, continua falando. Você não vai ser um maníaco de achar que tudo é o diabo, né? Tivemos uma empregada uma vez que quando caiu uma coisa da mão dela, batia no chão, ela disse, foi o diabo que deu um tapa na minha mão. Não é assim. Mas já lançar dardos inflamados, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. Como essa senhora que me cumprimentou na porta dizendo, estou perdida. Eu me converti, estava salva e agora não estou. Exatamente por causa dessa ideia do pecado que não tem perdão. Se alguém apostata, se alguém abandona definitivamente o Evangelho, depois de ter declarado que aceitou, é porque não aceitou. Ele não era salvo. Ele não perdeu a salvação. Ele nunca teve a salvação. Então, tire isso da sua mente, não se desespere se você já teve pensamentos estranhos. Perguntei àquela senhora, já teve algum vizinho desbocado que bebe cachaça e fica falando alto, gritando palavrões, etc.? Já. O que a senhora faz? Tá, eu procuro me distrair a cabeça, vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ler a Bíblia, eu vou trabalhar, eu tenho trabalho para fazer. Quem está gritando palavrão não sou eu, é ele. Então, se bater na sua mente uma ideia dela, a ordem que nós temos é resistir ao diabo com o escudo da fé. Senhor, fortalece o meu escudo, para que os dardos do maligno não atinjam a minha mente. Além da garantia que o Senhor Jesus nos dá, de que a salvação é eterna, nós temos outro testemunho de Jesus, em João capítulo 10, 27 a 29, que diz o seguinte: as minhas ovelhas, são palavras de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna. Ouçam bem, a vida eterna. E nunca hão de perecer. Quem é crente não vai perecer nunca. Pode pecar, não deve, mas está sujeito a pecar. Se arrependa, faça o que João está aconselhando, confesse imediatamente e abandone.
nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Não há poder no mundo, como Paulo diz na carta aos Romanos, não há potestade, não há ninguém, nem pessoa, nem potestade espiritual do mal, nem político, nem dominador, nem ditador, nem os genocidas, aqueles que perseguem a humanidade inteira, aqueles que perseguem os crentes nesses países loucos, matando, degolando pessoas só porque se arrependeram e confessaram aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aqui Jesus está dizendo: ninguém as arrebata de minha mão. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém, aqui está tratando de pessoa, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso que ele diz: não pode arrebatar da minha mão e não pode arrebatar da mão do meu Pai. É a mesma coisa, ele e eu somos um. Então isso é para que os irmãos que são crentes, membros desta igreja, tenham cuidado com essas ciladas do maligno e estejam sempre felizes, sempre alegres, sempre jubilosos. O conselho que João dá é esse: regozijai-vos sempre. Quando eu assumi o pastorado da primeira igreja batista de Realengo, com 24 anos de idade, uma das primeiras visitas que os irmãos pediram para fazer foi a uma velhinha que tinha um tipo de reumatismo, não sei o nome, tem vários médicos aqui, mas ela tinha um reumatismo que doía muito e não tinha cura. E ela estava sempre de cama, tomando remédio, gemia o tempo todo. Eu cheguei lá, cumprimentei. Então, irmã, como é que está se sentindo hoje? Essa pergunta é uma pergunta meio tola, porque, afinal de contas, se eu sei que ela tem uma doença incurável e que está gemendo constantemente, eu sei que está se sentindo mal, né? Isso é só um ponto de contato. Quando eu fui acidentado de automóvel e fui para o hospital, para a UTI, um médico apareceu lá e falou: então, como é que o senhor está se sentindo? Qual foi a minha resposta? Adivinhem. Eu disse ao médico o seguinte: estou me sentindo acidentado. Ele deu uma risada e disse: mas a gente faz cada pergunta boba, né? Se você foi atropelado, está na UTI, eu estou perguntando como está se sentindo. Eu ri com ele me atendeu, foi uma graça aquilo. Mas olha, viu? Já deu o primeiro branco. O que é que eu estava dizendo? Fui visitar a senhora que tinha um reumatismo incurável e perguntei como está se sentindo. Sabe qual foi a resposta da velhinha? Aquilo foi a primeira lição que eu aprendi com as ovelhas. Por isso que eu vou para aquela escola dominical, para aprender com os irmãos. Ela respondeu o seguinte, depois de dar um gemido e um suspiro: feliz com Jesus, pastor. Feliz com Jesus, gemendo de dor. É isso que Deus quer de nós. Regozijemo-nos sempre. Porque nós somos felizes, mesmo na dor, mesmo no acidente. Por que Deus foi permitir isso logo comigo? Por que logo comigo? Eu sou diferente dos outros. O pastor Chorei uma vez se acidentou dentro de casa, caiu lá de uma escada e quebrou o braço, estava engessado. Aí uma velhinha da igreja falou: pastor João Sorém, eu não sei como um homem como o senhor, um pastor como o senhor,
como é que Deus permite uma coisa dela? Ele riu, ele era muito amoroso, educado, João Sorém. Ele riu e falou assim: minha irmãzinha, a Bíblia não tem nenhum versículo em que Deus prometa que aquele que vai fazer uma coisa sem tomar cuidado não vai se acidentar. Eu não tomei cuidado, caí e quebrei o braço. Não foi Deus, fui eu. Então, vamos estar felizes sempre com essa garantia. Agora, uma advertência para os crentes. A eternidade da salvação não pode ser considerada jamais como um estímulo para que nos consideremos livres para pecar. Ah, se a graça de Deus me segura e a salvação é eterna, então eu posso pecar à vontade, porque eu não vou perdoar. Não é isso, não. Se você acha que pode pecar à vontade, que não vai prestar conta a Deus, é porque você não se converteu ainda. Então, essa advertência é esta: a eternidade da salvação não pode ser considerada jamais como estímulo para nos considerarmos livres para o pecado. Pelo contrário, sendo novas criaturas e filhos de Deus como somos, devemos buscar com seriedade sempre a santificação total. Devemos ser imitadores de Deus, como está lá, ser imitadores de Deus. Ser imitadores de Jesus Cristo. Se alguém diz que está nele, diz João, também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Um outro versículo, logo de outra carta, diz: Jesus andou fazendo o bem. Então aqui está a nossa missão, como membros da igreja de Icaraí, que se intitula, com um título bíblico, Coluna e Firmeza da Verdade. Nós temos, como cada membro da igreja, ser coluna e firmeza da verdade. Aí toda a igreja é coluna e firmeza da verdade. E nós vamos testemunhar da salvação. E nós vamos pregar sobre a salvação. Esse é o apelo que fica para cada crente que está conosco, desta igreja ou algum outro irmão que esteja nos visitando. E aos amigos que estão nos visitando hoje, que porventura ainda não sejam salvos, o apelo é este: leve seu pensamento agora a Deus, pense nele e peça: Senhor Jesus, entre no meu coração, limpe a minha alma, me perdoe os meus pecados, me transforme numa nova criatura, me transforme em teu filho, e eu vou fazer na minha vida de hoje em diante a tua vontade, sabendo que a tua vontade está toda ela expressa na Bíblia Sagrada, a qual eu vou ler e da qual eu vou aprender. Faz essa oração aí mesmo agora onde você está. Aceite Jesus como seu Salvador, crendo que a salvação que você vai aceitar é eterna, que você nunca perecerá. Quando morrer, você vai para o céu e ali fica esperando a ressurreição. Você virá junto com Jesus para a consumação do reino de Deus. Todos nós ressuscitaremos para isso. E aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, serão transformados, seus corpos serão transformados em corpos gloriosos, glorificados como o corpo de Jesus depois da ressurreição dele. O corpo que come peixe na praia com os discípulos e ao mesmo tempo tem a locomoção sem velocidade, que é estar aqui e aparecer
no outro lugar na mesma hora, sem velocidade. Ele está aqui e está lá. Jesus ressuscitado era assim. E João disse, nós sabemos agora, nesse momento, na condição em que estamos, nós sabemos que somos filhos de Deus, mas não sabemos o que havemos de ser. Todavia, sabemos sim que seremos semelhantes a Ele, a Jesus ressuscitado. Que Deus abençoe os crentes para que sejam firmes, essa igreja que é a coluna e firmeza da verdade. Rejubilai-vos sempre por sermos salvos e tomemos a responsabilidade de passar essa mensagem adiante. A salvação é eterna. Convide as pessoas para se entregarem a Jesus. Se você tem clientes, fale com os clientes. Se você é um cliente, fale com o profissional que atende você. Não perca a oportunidade de dar um folheto. É um modo de contato. Os folhetos que eu tenho dado lá na clínica, sempre a pessoa agradece muito. Ele se sente honrado de receber alguma coisa, né? E uma recebeu o folheto, não falou nada, agradeceu, mas daí a pouco, no dia seguinte que eu fui fazer a diálise, ela sentada lá também aguardando, olhou para a minha Bíblia e falou assim, o senhor é da igreja de Icaraí, não é? Eu falei, eu sou crente, fui pastor lá, agora sou pastor emérito. E você? Ah, eu também sou crente, sou batista também. Então passe aquele folheto que eu te dei para outra pessoa, né? Eu consegui trazer aqui a psicóloga uma vez. Agora tentei trazer a enfermeira que me atende, eu pensei que ela viria, mas ela não veio. Mas nós não vamos desistir, não. Cada crente testemunhando de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Parabéns a nós próprios, porque é parabéns para a igreja. Parabéns para o pastor Dalto, que conduz a igreja dentro da sã doutrina e conduz a igreja no trabalho missionário. Não deixe esmorecer. E graças a Deus, ação de graças, por mais este aniversário da igreja. Amém. O pastor Delci queria cantar em Dó maior, nós vamos cantar em Ré maior. Então é um tom acima. E esse hino fala que nós devemos render a Deus um ardente louvor. Para rendermos a Deus um ardente louvor, não vamos cantar sentados, né? Então todos de pé. A compositora deste hino, Fanny Jane Crosby, ela era cega. E ela compôs mais de 8.000 hinos de louvor a Deus. Mais de 1.000 poemas e 4 livros de poesia. Que segurança, já está projetado ali. Já desfruta o gozo da luz. Ela falava isso sendo cega, porque ela enxergava com os olhos da fé. Então vamos cantar agora com a alma, enxergando com os olhos da fé. E já desfrutou